Boa tarde. Prosseguindo com a leitura do capítulo 2º do livro Administração Geral e Pública, do autor professor Augustinho Paludo, editorial Juspodium, 4ª edição, revista e atualizada. Estamos lendo o capítulo 2º, avançando para o tópico 2.3. Ciclo de vida do projeto. A forma mais simples de ciclo de vida do projeto compreende as fases inicial, intermediária e final. Projeto tem de ter conclusão. Característica do projeto: temporalidade. Portanto, projeto precisa ser concluído. Previamente às fases do projeto propriamente ditas, é realizado um estudo de viabilidade do projeto, que tanto pode compor a primeira etapa ou, dependendo de sua complexidade, pode constituir um projeto a ser gerenciado à parte. Atenção! O estudo de viabilidade tanto pode compor a etapa inicial do projeto, como pode constituir um projeto a ser gerenciado isoladamente. A análise de viabilidade compreende uma investigação formal que avalia a probabilidade de o projeto atingir os resultados pretendidos. Serve para selecionar, dentre os diversos projetos, qual deverá ser primeiramente executado, considerando os resultados que pode apresentar. Significa avaliar se a chance do projeto ser implementado e produzir os resultados esperados é real ou provável. É um mapeamento de potenciais de sucesso do projeto. Na iniciativa privada, consiste mais na análise econômico-financeira, com vistas a aferir se o projeto será lucrativo ou não. Compreende a análise do fluxo de caixa, previsão das entradas e saídas de recursos, do payback, tempo de retorno do capital investido, do valor presente líquido, elaboração de cálculos para refletir, na data atual, o retorno financeiro esperado e taxa interna de retorno, para verificar se o retorno esperado é o melhor investimento em relação a outros retornos possíveis em outros investimentos sobre, por exemplo, outros projetos. Atenção 1. O PMBOK, 6ª edição, inseriu o Business Case, que documenta a viabilidade econômica, os benefícios, os objetivos, as razões para a iniciação do projeto e ajuda a medir o sucesso e o progresso do projeto. Pode ser utilizado durante todo o ciclo, inclusive para embasar a decisão de não iniciar o projeto. Atenção 2. A avaliação da necessidade pode ser feita antes e separadamente, e suas conclusões resumidas no documento do Business Case. Desde o seu início até sua conclusão, todo projeto percorre um conjunto de fases. Fase é um conjunto de atividades do projeto relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Fonte PMBOK. A esse conjunto de fases denomina-se ciclo de vida do projeto. O ciclo permite visualizar detalhadamente e antecipadamente os acontecimentos e prever
os recursos necessários para cada fase. É elaborado no início de cada projeto, na fase iniciação, fase conceitual. O ciclo de vida delimita o início e o fim de cada projeto. Dito de outra forma, o ciclo de vida do projeto é o período de tempo em que se realizam as atividades do projeto. Atenção! O conjunto de todas as fases do projeto corresponde ao ciclo de vida do projeto. A divisão do projeto em fases foi uma forma encontrada para amenizar riscos e facilitar seu planejamento, gerenciamento e controle. Também conhecidas como entregas, essas fases ocorrem de forma lógico-evolutiva e representam os eventos mais significativos relacionados aos projetos. Além de possibilitar melhor controle gerencial, a divisão em fases possibilita a ligação de cada projeto aos seus respectivos processos operacionais, tendo como elo as saídas e resultados que produzem. Assim, a saída de uma fase torna-se entrada para outra fase, até que se alcance a entrega final, até porque projeto precisa ser concluído. O ciclo de vida do projeto pode ser preditivo ou adaptativo e ágil. O ciclo de vida de desenvolvimento, produto, serviço ou resultado pode ser preditivo, iterativo, que significa repetitivo, incremental, adaptativo ou híbrido. Preditivo, o escopo, o prazo e os custos do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo. Preditivo. O escopo, o prazo e os custos do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo. Iterativo, repetitivo. O escopo do projeto é determinado no início do ciclo, mas estimativas de prazo e custos são modificadas à medida da melhor compreensão do produto. Iterativo. O escopo do projeto é determinado no início do ciclo, mas estimativas de prazo e custos são modificadas à medida da melhor compreensão do produto. Incremental. A entrega se realiza mediante uma série de iterações que sucessivamente adicionam funcionalidade num prazo pré-determinado. Incremental. A entrega se realiza mediante uma série de iterações, repetições, que sucessivamente adicionam funcionalidade num prazo pré-determinado. Adaptativos. São ágeis, interativos ou incrementais, orientados para mudanças. O escopo é definido e aprovado antes do início de uma iteração. Iteração, repetição. O escopo é definido e aprovado antes do início de uma iteração. Híbrido é a combinação do adaptativo e do preditivo. Os elementos do projeto, conhecidos ou com requisitos estabelecidos, seguem um ciclo preditivo, e os elementos em evolução seguem o ciclo adaptativo. Os elementos do projeto conhecidos ou com requisitos estabelecidos
seguem o ciclo preditivo. E os elementos em evolução seguem o ciclo adaptativo. PMBOK, sexta edição. O PMBOK indica as seguintes fases do ciclo de vida do projeto: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e terminar o projeto, concluir o projeto, término, conclusão do projeto. Projeto precisa ser concluído. Veremos isso quando acessarmos daqui a pouco a história do governo do rei Salomão, que desenvolveu vários megaprojetos e concluiu todos esses projetos. Construção do templo, construção das muralhas, fortalezas de Jerusalém, construção dos palácios, megaprojetos, que envolveram inclusive importação de serviços complexos e especializados. Salomão importando mão de obra especializada do estrangeiro. Veremos isso. Todo projeto precisa de conclusão. O PMBOK indica as seguintes fases do ciclo de vida do projeto: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e término do projeto, conclusão do projeto. Essas fases podem ser sequenciais, interativas ou sobrepostas. No entanto, quando se tratar de portfólios e programas, o ciclo de vida não é o mesmo ciclo aplicado ao projeto. Portfólios tratam de coleções de projetos. Quando se tratar de portfólios e programas, o ciclo de vida não é o mesmo ciclo aplicado ao projeto. Cada fase e etapa é executada por meio de um grupo de processos, agrupamento lógico de entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Saídas são os resultados obtidos com a conclusão de cada fase. Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são denominados iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Projeto precisa ter fim. Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são denominados iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Atenção! Não confunda as fases do ciclo com o conjunto de processos. As fases e etapas: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e conclusão do projeto se realizam mediante a execução dos grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Não confunda as fases do ciclo com o conjunto de processos, as fases e etapas: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e conclusão do projeto. Se realizam mediante a execução dos grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. O grupo de iniciação envolve os processos responsáveis por identificar e reconhecer as necessidades e/ou oportunidades e a sua formatação em problema e solução, de forma estruturada, a ser autorizado e gerenciado em forma de projeto, e ainda a identificação das partes interessadas no projeto. A iniciação define e autoriza o projeto, compreende o termo de abertura,
o escopo preliminar com definição de restrições, os pré-requisitos e agrupamento de informações necessárias às etapas seguintes de planejamento e execução. Principais saídas dessa fase: termo de abertura do projeto e identificação das partes interessadas. Partes interessadas são stakeholders. Nota de rodapé: stakeholders são todos os direta ou indiretamente interessados na organização. Por exemplo, funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, concorrentes, comunidade, governos, ambientalistas, mídia, grupos de interesse, enfim, etc. e tal. Partes interessadas no projeto. Atenção! Os processos de iniciação tanto podem autorizar o projeto como uma de suas fases. Grupo de planejamento é tratado como o ponto mais crítico. O grupo de planejamento é tratado como o ponto mais crítico. Ele compreende os processos responsáveis pelo refinamento do objetivo, definição da linha de ação, dos requisitos e detalhamento das ações para o alcance dos objetivos estabelecidos. O planejamento compreende um conjunto de processos que resultam num plano de gerenciamento, definição final do escopo, definição da estrutura analítica do projeto, EAP, estrutura analítica do projeto, definição de tempo, definição e sequenciamento de atividades, elaboração de cronograma, estimativa de custos, fixação do orçamento, planejamento da qualidade, dos recursos humanos, planejamento da comunicação, análise e gerenciamento de riscos, planejamento das aquisições e gerenciamento das partes interessadas. Atenção! Os processos de planejamento são tidos por autores como os mais críticos para o sucesso do projeto. Seu principal benefício é definir um curso de ação para a conclusão do projeto ou de uma fase do projeto. Dada sua importância, convém detalhar o planejamento do projeto. Comece pela definição clara do objetivo do projeto. Elabore um plano para o seu gerenciamento, contendo diretrizes, ações e atividades a serem realizadas, e orientações e instruções de acordo com as melhores práticas. Identifique e avalie os riscos relacionados ao projeto e defina a resposta mais adequada para amenizar esses riscos. Elabore um cronograma contendo as atividades a serem realizadas e o tempo previsto, e acrescente o responsável pela sua execução, gerente e equipe. Identifique todos os custos do projeto e agregue-os em forma de orçamento, garantindo que existam recursos suficientes. Considere todos os interessados no projeto, internos e externos, clientes, fornecedores, demais stakeholders e eventuais interessados na sua não realização. E tenha um plano de comunicação suficientemente bom para assegurar a criação, coleta, armazenamento e distribuição das informações no tempo e na forma adequada, e alcançando todos os objetivos. Principais saídas dessa fase: planos de gerenciamento em geral e principais decisões e definições, objetivo, escopo, conceito e finalidade, requisitos, tempo, custos, riscos.
etc. e tal. O grupo de execução compreende os processos responsáveis pela coordenação das pessoas e dos demais recursos necessários à execução do projeto, de acordo com o planejado. Consiste na integração das pessoas e demais recursos necessários para a execução das atividades e gerenciamento do projeto. Esse grupo de processos é responsável por concluir o trabalho definido no plano de acordo com os requisitos estabelecidos no planejamento. Esse grupo de processos é responsável por concluir, melhor dizendo, repetirei, esse grupo de processos é responsável por concluir o trabalho definido no plano de acordo com os requisitos estabelecidos. Inclui a escolha, desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto, condução das aquisições, garantia da qualidade e gerenciamento das comunicações e das partes interessadas, stakeholders. Principais saídas dessa fase: designação da equipe, informações de desempenho, comunicações, atualizações e solicitações de mudanças em geral. O grupo de monitoramento e controle compreende os processos responsáveis por assegurar que a execução ocorra conforme fora planejada. O grupo de monitoramento e controle compreende os processos responsáveis por assegurar que a execução ocorra conforme fora planejada. Acompanha, analisa e controla o progresso e o desempenho do projeto e identifica a necessidade de mudanças. Envolve a medição e monitoramento da execução, a identificação e controle de alterações a serem realizadas e promove as ações corretivas necessárias. Ocorre concomitante à execução, no sentido de verificar a conformidade da execução com o planejamento inicial e a necessidade de ajustes e ou atualização. Monitora e controla todo o trabalho do projeto, o escopo, as mudanças, o cronograma, os custos, a qualidade, a comunicação, os riscos, as aquisições e o engajamento das partes interessadas, o engajamento dos stakeholders. Principais saídas dessa fase: informações em e para todas as áreas e registro das atualizações e mudanças em geral. O grupo de encerramento é realizado para concluir e encerrar formalmente um projeto, fase ou contrato. Compreende os processos e atividades que formalizam a aceitação do produto do projeto e seu encerramento de forma organizada. É também o momento de avaliar o trabalho realizado. Se o projeto foi executado de acordo com o escopo, conceito e finalidade, prazo, custos, qualidade definidos, e se satisfez a necessidade do cliente. Principais saídas dessa fase: produto do projeto é entregue e aceito e encerramento das aquisições. Os eventuais problemas e falhas detectados deverão ser objeto de registro como forma de fomentar seu aperfeiçoamento, incluindo os relacionados à entrega e aceitação do produto e as manifestações das partes interessadas. Projetos desenvolvem inteligências organizacionais. Portanto, os eventuais problemas e falhas detectados deverão ser objeto de documentação e registro, como forma de fomentar
aperfeiçoamento inclusive de futuros projetos, incluindo os problemas relacionados à entrega e aceitação do produto e os problemas decorrentes das manifestações dos stakeholders, manifestações das partes interessadas. Projeto, início, tempo, desenvolvimento e término. Projeto precisa de conclusão. Grupo de processos de iniciação, grupo de processos de planejamento, grupo de processos de execução, grupo de processos de monitoramento e controle, grupo de processos de encerramento. Fases para o desenvolvimento do projeto, que precisa ser concluído. Início, desenrolar no decorrer do tempo e término, conclusão. Portanto, do grupo de processos de iniciação ao grupo de processos de encerramento. Grupo de processos de iniciação, grupo de processos de planejamento, grupo de processos de execução, grupo de processos de monitoramento e controle, grupo de processos de encerramento. Iniciar o projeto, organizar e preparar o projeto, executar o trabalho para a busca do resultado do projeto e encerramento do projeto. Sequencialmente, termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, desenrolar do tempo, execução dos trabalhos, entregas aceitas, arquivamento dos documentos do projeto, formando, portanto, um arcabouço intelectual para desenvolvimento de futuros projetos na organização. Organizações empresariais da iniciativa privada e organizações públicas. Organizações em geral. Os custos e atividades são diferentes durante o ciclo de vida do projeto. Os custos e atividades são diferentes durante o ciclo de vida do projeto. As partes interessadas influenciam mais no início do projeto, assim como as incertezas e riscos também são maiores no início. Já as despesas com pessoal são maiores durante a execução. Assim como, em regra, os demais custos também são maiores durante a execução. E na reta final, as atividades e custos são reduzidos drasticamente. Eventuais alterações e mudanças não devem ser feitas na fase final, pois além do alto custo, podem desconfigurar o projeto. Registre-se que essas fases não são estanques, mas são interrelacionadas, porque são interdependentes, sobrepostas e complementares. O planejamento, por exemplo, alimenta a execução fornecendo o plano, que pode ser alterado e atualizado com informações oriundas e originárias da sua execução, que, em regra, são fornecidas pelo controle e monitoramento. Que beleza! E chegamos ao tópico 2.4, maturidade em gestão e gerenciamento de projetos, do livro Administração Geral e Pública, do autor professor Augustinho Paludo, editorial Juspodium, 4ª edição revista e atualizada. Para reforçarmos a leitura do livro do professor Paludo, vamos ler sobre o rei Salomão, que concluiu os seus projetos. Lemos tanto no tópico ciclo de vida do projeto, lemos tanto que projetos precisam ser concluídos, e para reforçar, já que lemos que os projetos precisam ser concluídos, vamos acessar a história do governo do rei Salomão. Capítulo 4,
do primeiro livro dos Reis, versículo 20. A prosperidade do reino de Salomão. Desenvolvimento econômico. Estamos voltando para 3.000 anos para trás em relação a nós, cerca de 3.000 anos para trás. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Tributos pagos pelos súditos e povos dominados pelo dominador, rei, no caso, o rei Salomão. Tempo do mundo antigo, regime de sociabilidade do escravismo do tempo do mundo antigo. Reinos mais poderosos subjugando mediante força, império da força, subjugando reinos mais fracos, tributando-os pesadamente, tomando-lhes suas riquezas e, quando muito, tornando-os escravos. Mas no caso aqui, Salomão estabeleceu relações razoáveis com os reinos dominados pelo seu poder. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Salomão era razoável, porque era sábio. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Era um tributo pago pelos administradores. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, homens reputados como sábios. E a fama de Salomão se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas e emissários diplomáticos
para ouvirem a sabedoria do rei Salomão. E não era a sabedoria de Salomão, era a sabedoria de Deus. Capítulo 5 do primeiro livro dos Reis. Salomão prepara a construção do templo. Grande megaprojeto desenvolvido por Salomão. Megaprojeto que absorvia diversos e infinitos outros projetos. Do investimento. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Meu pai foi um rei guerreiro. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus. Enquanto Deus não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim, um megaprojeto. Portanto, eu resolvi construir este megaprojeto, um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus operários, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Você estabelecerá o preço da sua mão de obra. Como você sabe, no meio do meu povo, não há quem saiba cortar árvores tão bem e habilmente como a sua gente da cidade de Sidom. Serviços complexos e sofisticados. E Salomão intentando trazer de fora serviços complexos e especializados. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Salomão é sábio, governará em paz. Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria, um homem pacífico, para ficar no lugar dele como o rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. Já que eles ficarão à sua disposição, então você se encarregará do subsídio aos meus operários. É Salomão importando bens e serviços complexos. Madeira trabalhada, madeira artesanada. Artesanada por operários especializados, que desenvolviam o artesanato sobre a madeira. Salomão quis o melhor para o templo. E assim, Hirão forneceu a Salomão
toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. Subsídios. Alimentação. Parte do pacto estabelecido entre o rei Hirão e o rei Salomão. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados, recrutou força de trabalho, mão de obra, e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano, aprendendo, fazendo cursos e se desenvolvendo, e passava 2 meses em casa, descansando. Salomão buscando a especialização dos trabalhadores de Israel. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras, artesanaram as pedras e a madeira para a construção do templo. A construção do templo, um megaprojeto, absorvendo vários outros projetos sofisticados. Capítulo 6. Salomão constrói o templo. Um grande investimento. Um megaprojeto. O megaprojeto que evoluiu a força de trabalho dos trabalhadores de Israel, que tiveram de se qualificar e se sofisticar. Rei Salomão, um rei sábio, importando bens e serviços complexos. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2 metros e 20 centímetros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2 metros e 20 de largura. As do andar do meio tinham 2 metros e 70 de largura, e as do andar de cima, 3 metros e 10 de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta.
A ambientação era toda favorecedora do silêncio, porque a construção do templo era toda feita nos detalhes, serviços complexos, muito artesanato, muitas esculturas, muito trabalho sobre a madeira e sobre o ouro, sobre o bronze, sobre pedras preciosas, sobre metais. Madeira nobre sendo trabalhada, madeira nobre sendo trabalhada. Então, uma ambientação toda favorecedora do silêncio, para que os artesãos conseguissem desenvolver esse mega projeto, a construção do templo. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas, artesanadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A construção do templo foi um trabalho feito com máxima concentração e atenção focada. Por isso, uma ambientação favorecedora do silêncio. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis, ordenanças e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a seu pai, Davi. Viverei entre o meu povo, viverei no meio do meu povo de Israel, viverei entre vocês e habitarei neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. Se você obedecer a todas as minhas leis e ordenanças e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel, neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. A prova de que a construção do templo foi toda feita no detalhe artesanal. O acabamento do templo por dentro. Acabamentos são detalhes, e detalhes sofisticados, que sempre demandam serviços complexos e especializados. Acabamentos são detalhes, principalmente os acabamentos deste mega projeto desenvolvido pelo rei Salomão. O acabamento do templo, mais investimentos. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus, o objeto mais sagrado para Israel.
o objeto mais valioso do reino, a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que as asas de um tocavam numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro, querubins artesanados com muito zelo e capricho, resultado de um trabalho super especializado. Um dos muitos projetos dentro da concepção do megaprojeto da construção do templo construído pelo rei Salomão. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do lugar santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho, e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, e também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros, que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão concluiu esse mega projeto, a construção do templo. Capítulo 7º do primeiro livro dos Reis. Outro mega projeto de Salomão. Outro grande investimento. O Palácio de Salomão, e no caso, a construção de vários palácios. Megaprojetos. Salomão também construiu seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira com vigas de cedro que se apoiavam nelas.
O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro, desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do palácio, o pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. Um trabalho todo feito no detalhe, um trabalho artesanal. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã, um artesão especialista, muito sábio, inteligente e capaz. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. Importação de serviço complexo. Trabalhador especializado no artesanato que vem de fora para prestar serviços para o rei do país. A tarefa de Hurã, artesão especialista. Importação de serviços complexos e especializados. Não tem aqui, vou trazer de fora. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo.
Ele fez também remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 metro de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Urã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. Urã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. As carretas de bronze. Urã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura, elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia. E ao redor dessas figuras havia desenhos em espirais. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 metro de diâmetro, e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte.
O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Um megaprojeto. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Fundição. Siderurgia primitiva. Industrialização. Que beleza! Olha o conceito de industrialização. Processamento. Indústrias, processamento. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. O trabalho e artesanato sobre o metal. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, conclusão do projeto, porque projeto precisa ser concluído. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, concluindo, portanto, o projeto, no caso, megaprojeto, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. 3.000 anos, cerca de 3.000 anos para trás em relação a nós. O rei Salomão concluindo um megaprojeto. Estamos associando histórias do Antigo Testamento com a leitura do livro Administração Geral e Pública, do autor professor Augustinho Paludo. Para relembrar, que beleza! Introdução do capítulo 2, Gestão e Gerenciamento de Projetos. Os projetos grandes ou pequenos, simples ou complexos, não são exclusividade do mundo moderno. Não são exclusividade do mundo contemporâneo. Vejam só. História do governo do rei Salomão, cerca de 3.000 anos para trás. História de José do Egito, outro desenvolvedor de megaprojetos no Egito, cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. Então, os projetos grandes ou pequenos, simples ou complexos, não são exclusividade do mundo moderno, nem das empresas ou dos governos, mas estão presentes em nossas vidas bem mais do que podemos imaginar.
e, com frequência, fazem parte do nosso dia a dia. Projetos são iniciativas únicas com começo e fim definidos para se atingir alguma meta ou objetivo. Podem ser tão simples como o projeto de passeio para o final de semana ou tão complexos como os projetos da NASA para lançar um foguete espacial. A finalidade de todo projeto é alcançar o resultado positivo previamente estabelecido, o objetivo do projeto. No contexto histórico e antropológico, a construção de obras de grande impacto foi realizada mediante a técnica de projetos. Exemplo notório, o megaprojeto do rei Salomão, construção do templo, mas também outro megaprojeto que foi a construção do seu palácio e respectivos palácios. São exemplos clássicos as pirâmides do Egito, as pirâmides maia, as muralhas da China, os castelos reais em diversos países, enfim, e etc. e tal. Esses marcos históricos exigiram planejamento, recursos e técnicas de gestão, execução e controle para o desenvolvimento e a conclusão do projeto, dos projetos e dos megaprojetos. É isso, que beleza! No próximo vídeo trabalharemos a leitura do tópico 2.4, Maturidade em Gestão e Gerenciamento de Projetos. É isso.